meu desejo é que você esteja bem, sua casa esteja bem, sua família esteja bem, e onde quer que você esteja, que a bênção de Deus possa nesse exato momento estar te alcançando, te cercando, preenchendo toda e qualquer lacuna que eventualmente você esteja vivendo. Seja bem-vindo ao nosso Pod Pro de hoje, ele está mais do que especial. Nos nossos estúdios, a presença do nosso querido Shakespeare Carvalho, que com certeza vai nos proporcionar um papo incrível. O nosso bate-papo desta vez está especial e promete ser incrível além de inspirador. Em nosso estúdio, estamos recebendo a visita de Shakespeare Carvalho. Ele é formado em Direito pelo Colégio Mackenzie, formado também em Gestão Pública pela FAP e está cursando o 4º ano de Medicina pela Faculdade Anhembi. Porém, seu maior título é o de Servo de Deus e Pastor na Igreja Assembleia de Deus. Shakespeare Carvalho já foi vereador em São José dos Campos, sendo inclusive considerado um dos melhores presidentes da Câmara que tivemos na cidade. Pod Pro, um podcast com propósito. Muito bom. Shakespeare Carvalho, que prazerzaço tê-lo conosco aqui. Bem-vindo. Obrigado, pastor, pelo convite. É uma satisfação estar com vocês. Que Deus abençoe o nosso bate-papo aí, bem descontraído. Fiquei muito surpreso e alegre com o convite que vocês me fizeram e a gente poder ter esse momento de descontração, falar um pouco sério e contar um pouco a nossa história. É isso aí. Por falar em contar história, vamos por isso. Me conte um pouco do que o senhor, da sua trajetória, da sua infância, da sua família. Faz aí um catado geral para a gente saber um pouco mais de Shakespeare Carvalho por Shakespeare Carvalho. Puxa vida, eu até falei para o menino, me filma aí que eu quero depois pegar isso aí e deixar registrado. Legal, vamos lá. Bom, eu sou nascido e criado em São José, tenho essa alegria de ter nascido e criado em São José. A minha mãe e meu pai são oriundos do Nordeste, meu pai é do Maranhão e minha mãe do Piauí. E sou filho de uma empregada doméstica e de um servente de pedreiro que chegou com todo sacrifício na cidade. Moramos nos bairros mais afastados da cidade periférica. Na época tinha, né? O pessoal chamava a favela da Vila Guarani. Sou nascido ali. E aí depois de um tempo o pai trabalhando muito, a mãe trabalhando muito, e a gente conseguiu me dar essa condição de estudar, de oportunizar algumas coisas na vida. E logo depois uma longa trajetória juntamente com a ajuda da igreja. A igreja foi muito importante na minha formação, porque a igreja me deu uma base momentos muito importantes que eu passava de conflitos, de dúvidas. A igreja me acolheu e com isso me ajudaram muito. E depois eu tive a minha formação, me formei em Direito, formei em Gestão Pública e agora nesse novo desafio aí de estar cursando aí Medicina, que era um sonho antigo que eu tinha, mas não tinha condição de realizar. Teremos um doutor em pouco tempo. Se Deus quiser, daqui no mínimo uns 2 anos aí nós vamos ter um... O senhor já tem ideia de especialização? Não tenho, pastor. Eu gosto de pediatria, mas aí agora, depois que você vai estudando, você vai vendo algumas complexidades do estudo em si, legal. Não da criança. Que legal. Mas ainda tem acho que mais um ano ainda que eu vou dar uma pensada. O senhor está no 4º ano de Medicina? 4º ano de Medicina. E o senhor já participa nos hospitais, nas cirurgias? A gente roda agora o UBS. O Instituto de Cirurgias, eu vou quando tem alguns colegas ou amigos convidados que convidam a gente para participar e tal. Alguns deixam dar uma suturinha ali, você faz um nozinho. Já podemos passar mal, brinca com a pele e tal. Então, perto do senhor, nós já podemos passar mal. Rapaz, os primeiros atendimentos a gente consegue fazer. Legal. Qualquer coisa a gente dá de pirona. A gente brinca, vai dar de pirona. Esse desejo pela medicina é algo que já queimava no senhor desde sempre ou nasceu? Queimava. Eu sempre, na infância, aquela coisa, todo mundo, a gente vê, acompanha muitos pais, meu filho também quer ser médico, ele mexe com o cachorro lá, ele mexe com a formiguinha e tenta costurar, sempre teve essa curiosidade. Só que depois na escola, durante o período do colégio, eu sempre fui muito para essa área, para a área biológica e tudo mais. E aí a área humanas eu já gostava um pouquinho, exato, eu tinha uma dificuldadezinha, mas mesmo assim eu sempre gostei muito e tinha muita curiosidade. E aí eu me apliquei. Eu falei, eu quero isso, eu vou me aplicar. E aí em casa a gente tinha um lema, meu pai falava, olha, seu Lázaro chegava para mim e falava assim, olha, você pode fazer quase tudo, só não me tire nota baixa, não me dê problema. E eu sempre fui uma criança saudável e bem peralta. E eu tenho minhas cicatrizes até hoje aqui de testa, perna, aquela coisa de brincar o dia inteiro na rua. Coisa de menino. Aquela infância saudável. Sim. Mas eu tinha uma situação
claro na minha cabeça. Eu não podia ter nota baixa. E aí, com isso, eu passei numa provinha que teve para ir para uma escola particular. E aí tive a oportunidade de cursar a escola particular. Fui bolsista na escola particular quase durante a minha vida toda. E aí depois todas as provas que tinha, eu sempre estava um pouco mais apto. Aí já na escola mesmo eu tive 2 aptidões descobertas, que foi a questão da política, foi dentro da escola, e também a questão da medicina. E aí eu passava nos vestibulares, só que eu passava nos vestibulares de particular, mas não tinha condição. Sim. E meu pai ficava naquela frustração, e aí aquilo me incomodava muito, me machucava muito, porque eu tinha a alegria de dizer, passei a primeira vez, ok, vamos ver o que dá para fazer e tal. Só que a gente numa situação muito ruim financeiramente, o país passava um momento difícil, e meu pai tentando achar alternativas para aquilo, e não conseguia achar. E aí a gente via. Segunda vez, quando deu a 4ª vez, eu já não queria mais falar para os meus pais que eu estava passando, porque eu senti que aquilo mais machucava a família do que frustrava vocês Exatamente, todos. Frustrava todos nós. Bom, deu para notar assim pela sua fala e pela segurança que o senhor fala muito bem, mas que a medicina era algo que já estava delineado no seu DNA de alguma forma. Sim. Mas o porquê a sua formação em direito? Porque ela veio antes da medicina, né? A medicina o senhor está cursando ainda, em direito o senhor já é formado, em gestão e em direito. Então, por que o direito? Aí eu tive a oportunidade fui trabalhar desde cedo, trabalhando, aí daqui a pouco chegou um momento que me surgiu a oportunidade de trabalhar na questão política, nos bastidores. E aí nos bastidores você aprende muita coisa, você enxerga, tem um mundo que você tem a possibilidade de você enxergar, porém eu senti a necessidade de aprender alguma coisa a mais. E aí foi quando eu fui estimulado pelos meus patrões à época de falar, estuda, direito é bom que você sabe tudo, você é muito amplo e tal. Aí eu comecei a fazer direito, aí na época eu iniciei mesmo o meu curso, foi aqui na Unip, e depois eu fiz a transferência. E aí eu fiz aqui os primeiros semestres, e aí daqui a pouco comecei a me aplicar um pouco mais e tudo mais, entendi, gostei, porque realmente você aprende tudo. Aí depois tive a experiência de estudar em São Paulo, e ver que o que estava acontecendo realmente você via de uma maneira mais dinâmica o seu trabalho em si, que era a questão de projetos de lei, que era atendimento às pessoas, que era o direito do cidadão. O foco do seu estudo pelo direito era... O pano de fundo era político ou era o foco político? Ou não? Era mais a questão, era o pano de fundo. Era o pano de fundo, porque isso me ajudou muito no meu trabalho técnico. Aí eu deixei de ser um agente público, político, e virei um agente técnico, porque eu já entendi um pouco mais da questão orçamentária, entendi um pouco mais das questões jurídicas, e aí tinha as questões técnicas da lei, a gente sabia um pouco mais das brechas, e aí você falava com um pouco mais de propriedade, ou você dava sugestões com um pouco mais de propriedade. O senhor descobriu alguns mais atalhos, alguns atalhos. Exatamente. Totais, muitos atalhos você descobre o direito te dar essa visão, essa possibilidade. Muito bom. Como é que o senhor consegue conciliar? Para fazer agenda contigo é um pouco difícil. A sua agenda é agitada. Como é que você consegue conciliar sua vida pública, porque todos nós sabemos da vida pública que o senhor tem, da vida pública que o senhor leva, de quanto o senhor é relevante na cidade. Como é que o senhor é capaz de conciliar essas frentes? Por exemplo, medicina, penso eu que deve te sugar muito. Bastante. Né? Deve te extrair muita energia. Como é que você consegue conciliar hoje pelo menos esses 2 pontos, além da questão espiritual, óbvio? Eu tinha muita dificuldade, porque aí aquilo, você surge as oportunidades, você sai por aí e você sai assumindo compromisso e tal. Eu tinha muita dificuldade alguns anos atrás. De um tempo para cá eu comecei a idade vai chegando, a gente vai criando um pouco mais de casca, e aí você vai dando prioridade, mas não é só prioridade, você vai dando qualidade para sua vida. E qualidade de vida é você realmente dizer, olha, eu posso em tal dia, em tal horário, eu não posso em tal dia, em tal horário. Limites. Exatamente, porque às vezes a gente quer, de uma certa forma, agradar ou atender toda a atmosfera que te cerca, e você acaba não atendendo bem em nenhuma frente. Você acaba devendo dentro de casa, você acaba devendo no seu trabalho, você acaba devendo no seu estudo. Então eu hoje eu coloco alguns limites, e principalmente eu priorizo os meus horários. Eu me entrego naquele momento
para aquilo que eu estou fazendo. Então, eu sempre falava pro pessoal, o pessoal muito querendo falar comigo esses dias. Eu falei assim, amigo, ó, até sexta-feira passada eu tinha uma prova, tinha coisas para fazer na faculdade, aquela coisa. Encerrou o ciclo ali, eu já tô com minha cabeça já desprogramada já para uma outra questão. E aí, virou a chave. Exatamente. Aí, se você... acho que tudo é organizar. Você precisa ser um pouco mais organizado. E a gente tem que tomar muito cuidado com as emoções. As emoções vai nos levando para alguns caminhos em todos os sentidos, de uma maneira muito genérica, assim. Mas também pensando na questão do foco de trabalho, de estudo, tomar muito cuidado para você não se perder no meio do caminho. Então, eu evito isso. Não sou perfeito, ainda tenho as minhas falhas, mas hoje eu procuro me policiar um pouco mais, me controlar um pouco mais e seguir um cronograma. O caminho que você não é perfeito, é óbvio, não somos, mas o caminho que você trilha é no mínimo interessante. Essa conciliação que é feita aí é primordial para qualquer coisa funcionar. Aumentando um pouco mais o grau de dificuldade de pergunta para o senhor também já foi vereador aqui na cidade. E o senhor se tornou presidente da Câmara. Que eu acredito que o presidente da Câmara, ele tem entre tantas as atribuições que ele tem, mas ele tem também um poder fiscalizador, de certa forma, né? É como se fosse um co-prefeito, vai? Porque tudo passa pela Câmara, não é isso? Ou não? A minha visão está errada. A Câmara é um papel legislativo. Na verdade, a gente não é ordenador de despesa, a gente, na verdade, não tem a caneta com a tinta cheia até a tampa. A gente tem a caneta metade da tampa. Dá para escrever alguma coisa? Dá para escrever. Ela, na verdade, ela propõe leis, ela propõe projetos, ela propõe, na verdade, ideias e ela também fiscaliza as ideias. Eu me recordo que, se eu não tiver com a memória muito lapso de memória, mas eu me recordo de que na sua época de presidente da Câmara, você fez uma devolução gigantesca de recursos para a prefeitura. Dá para falar disso? Dá. Acho que também é trabalhar um pouco na questão da economia, né? Se fizemos uma economia na Câmara Municipal em pequenos detalhes, a questão de gestão, e aí você conseguir devolver 6 milhões. Uau! E normalmente as câmaras no final de ano sempre pedem um recurso a mais. Você conseguir fazer essa economia, devolver 6 milhões. Nós cortamos, à época, 22 cargos de funcionalismo, que eram cargos que não tinham necessidade. Obsoletos. Exatamente. E que o pessoal ficava lá contratando e aí gerando despesa para o município. E aí você conseguir fazer enxugar um pouco a máquina, mas não deixar de funcionar e principalmente se tornar mais propositiva, isso aí é vantagem para a cidade. Porque você tem que manter esse diálogo. O diálogo do legislativo com o executivo tem que existir. Porque a caneta com a tinta cheia está com o prefeito. Mas tudo que ele propõe lá tem que passar pela Câmara para fiscalizar. E aí isso quem ganha é a cidade. Que a cidade, na verdade, ela tem um órgão fiscalizador que pode ajudar ela a fiscalizar e propor ideias com aquele recurso. O recurso que está lá, os 6 milhões. Aí chegou na época que a gente foi devolver, tinha uma dificuldade com a prefeitura e até então, dizendo que não foi esse recurso, então vamos voltar para o cofre. Vamos fazer o seguinte, destina para as instituições que fazem o trabalho social. Aí destinou para a PAI, destinou para o GAI, destinou para o GAC, destinou para as entidades que fazem um trabalho sério na cidade. E esse recurso que parece pouco para a cidade, mas é um recurso que vai entregar bastante para a população que está precisando na ponta. Quando o senhor foi eleito vereador na cidade, de bate-pronto também já foi eleito como presidente da Câmara ou isso tem um processo? Por quanto tempo durou o seu mandato de presidente? Porque eu sei que o de vereador são 4 anos, o de presidente da Câmara. 2 anos, é biênio, né? Sempre os presidentes em 2 anos. Na primeira, quando eu entrei, eu já estava ainda iniciando, engateando, mas aí aquela experiência, juntou a experiência de ter trabalhado já na gestão pública. Direito. De ter feito direito. E aí quando você entra, tem um destaque. Sim. Porque você se preparou, como tudo na vida. Quando você se prepara e surge a oportunidade, você fala, eu tô pronto. É a junção perfeita, aí, preparo e oportunidade. Quando me botaram sentado, me deram o arreio, eu falei assim, eu tô pronto. É agora. E aí eu esperei os 2 anos, que até então não tinha intenção, mas aí o grupo começou a enxergar uma possibilidade de alguém um pouco mais articulado, alguém que tinha uma ideia um pouco mais aberta, um pouco mais clara, e aquilo não tinha aquela história do bairrismo, que era, o meu slogan antes era Shakespeare, era o vereador da cidade. Ok. Apanhei demais, apanhei nas rádios, apanhei em jornal, né? O que você tem que ter um reduto e tal. E eu era meio contra essa história do reduto, sou ainda contra essa história do reduto, porque você tem que estar antenado com a cidade como um todo. E aí você sabe que você está ali naquele momento eleito por um segmento ou por um grupo de pessoas, mas você tem que olhar o interesse da cidade como um todo, porque aí reflete no seu grupo e no grupo de outras pessoas. É a história da base política? História do curral eleitoral, a base política. Pesado, né? Tem muito isso. Mas então, os 6 milhões que você comentou aqui de devolução, então foi em 2 anos?
Foi em 2 anos. Uau. Em 2 anos. Uau. Em 2 anos nós conseguimos a economia de 6 milhões e fora ainda esses cargos, e a gente trouxe ainda para o município ainda na faixa de 38 milhões de investimento do governo federal. Uau. Que aí é outra questão da experiência, de você ter feito uma parceria, uma boa parceria na época que eu estive no Legislativo, tanto federal como do estadual. Transitar bem, né? Exatamente. Muito bom. Tirando isso, o senhor saberia, ou pelo menos poderia trazer para nós qual foi o seu maior desafio nesse período? Eu nem digo dos 4 anos. Eu acho que o seu desafio maior deve ter sido nesses 2 últimos, né? Dois últimos foi uma pós-graduação, doutorado, que você sai de lá... Formado já em Oxford. ou mais, né? O senhor saberia dizer qual foi o maior desafio desse período final aí de 2 anos? Eu acho que administrar as vaidades. Pessoal ou política? As vaidades políticas. Acho que as vaidades de pessoas, mas aí a igreja, lá na escolinha, lá você aprendendo lá da baleia de Jonas, de Davi, e você aprendendo na IBF, princípios. Ali você tem uma base que quem tem isso se torna o diferencial em qualquer desafio na sua vida. Sim. Porque aí você, primeiro, confiar sempre e muito em Deus, acreditar nos seus princípios e aquilo que você vai aprendendo, que a igreja traz pra gente, que essa base boa, gostosa e saudável, base bíblica mesmo, de fé, isso passei momentos bem apertados, bem conflitos, porque isso nos ensina a ter posicionamento. A gente aprende, eu sei que o senhor ensina aqui e sempre ensinou pra gente que a gente precisa ter posicionamento, e eu sempre me posicionei. E esses posicionamentos me trouxe algumas arestas, algumas consequências. Consequências de eu construir algumas adversidades, algumas pessoas adversárias. Eu não me considero que eu tenho inimigos, mas eu construí alguns adversários que discordavam do meu posicionamento. E com isso, para mim administrar isso, eu tive mais dificuldade nessa administração dentro do meu reduto do que externamente. Porque externamente eu era conhecido como um menino de posicionamento, um menino de coragem, um menino que fala mesmo, um menino que mostra como vai fazer, que dá para fazer, mas como dá para fazer. E aí isso eu fui fui praticando. E aí quando eu vinha para o meu reduto para poder ter um refrigério, para mim ter ser apacentado, eu era interpretado como: você está agindo demais, você acha que está causando escândalo, seu tipo de posicionamento. E aí quando eu fui acordar, isso me machucou à época. Hoje, com a experiência que eu tenho, não me machucaria tanto. Tá calejado já. Mas isso na época me machucou, me abalou, mexeu comigo. E essa administração dessas vaidades políticas, e quando isso aconteceu e trouxe para dentro do meu reduto, do meu convívio, na verdade, isso me machucou, me balançou um pouco. Nós somos quase 800 mil habitantes na cidade. Quase 800 mil habitantes. Ok. O senhor acha que é fragmentado demais dentro da Irmandade, dentro dos crentes, os cristãos, de uma forma geral, é muito fragmentado e não há uma união no que diz respeito às questões políticas na cidade? Ou isso é por conta de várias opções de pastores e de homens envolvidos com a fé que acendem o cenário político? Ou é porque o povo realmente está dividido? Eu acho que as pessoas têm opiniões diferentes. A questão que eu falo do reduto das igrejas, a gente vê a dificuldade no dia a dia e a gente aprende também na igreja. A gente tem uma convivência nessa questão de que tem pastores que deixam você ir congregar em outra igreja, cooperar. Sim. Tem outros que não deixam você cooperar. Tem uns que acham ruim se você tem uma foto ou com um pastor ao lado, porque esse pastor não pode, porque ele tem isso histórico. Então, você culturalmente, isso é uma questão cultural. E aí, quando chega na política, é natural, reflete isso. Antes, nós tínhamos mais digamos assim, a orientação que era dada era um pouco mais obedecida, porque nós tínhamos digamos assim, tinha um nível de informação um pouco menor. Nós não tínhamos tanto a rede social, nós tínhamos que esperar chegar o mensageiro da paz para a gente poder ler o que estaria acontecendo. Chamada da meia-noite. Nós tínhamos que ligar o rádio Sim. e escutar o que estava. Hoje nós temos. Aí apareceu a televisão. Até um pouco tempo atrás nós éramos contra a televisão, nós éramos contra a política. Deu que o dia. E a gente foi se anulando. Sim. E aí chegou agora hoje o nível de informação da população em geral e da população evangélica é muito grande. As pessoas hoje, você conta a história para ela, tô falando aqui a minha história, ela vai lá, vai conferir para ver se realmente aconteceu isso. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E com isso, eles se tornaram, nós tornamos hoje um povo, eu posso dizer hoje, estava dizendo isso ontem, numa conversa que eu estava tendo em São Paulo com amigos, lá na Câmara Municipal, dizendo o seguinte: olha, o povo evangélico hoje é um povo mais politizado do que o povo em geral.
Por quê? Porque nós compramos uma bandeira, nós temos uma ideologia, nós temos a firmeza e a convicção daquela ideologia e nós cantamos e gritamos aos 4 cantos. E que chega até ser extremo, em alguns casos, não respeitando, na verdade, a opinião de quem pensa diferente. Que aí nós já estamos fugindo um pouco na questão bíblica. Até. Muito. Mas, hoje, politicamente, nós somos um povo que, literalmente, nós temos um lado e que nós estamos determinados a alcançar o nosso objetivo. Então, isso já está sacramentado. E aí, a gente vê agora surgir os nomes que concordam, que a população aceita, que esse povo aceita ou não aceita, mas tem bons nomes. São José sempre surgiu bons nomes. A gente teve já sempre boas representações aqui na cidade de São José que refletia aquele momento. Uhum. Até a nível nacional. Exatamente, até a nível nacional. Eu acredito que você vai concordar comigo. Acho que o senhor vai concordar comigo. Eu tenho dito aqui para a igreja que principalmente o crente, o cristão de uma forma geral, de um tempo para cá, e não é um tempo tão recente assim não, mas de um tempo para cá, se propôs a criticar muito os bastidores da política. Então tá lá o cara da STF que não presta, tá lá o presidente que não presta. Mas assim, se a gente começar a formar crianças decentes dentro da igreja para ocupar esses espaços, esse discurso vai mudar. Então se hoje a gente tem políticos de mau caráter, se a gente tem ministros de mau caráter, se a gente tem qualquer pessoa ocupando um cargo público, público no sentido eleitoral, né, que precisa da eleição, a culpa é nossa, de certa forma. Por quê? Pensa bem. Você há de convir comigo que se nós prepararmos as nossas crianças como tem que ser preparado, elas vão ascender os cargos públicos sendo decentes. Então, o senhor não concorda comigo que falta um pouco de posicionamento do cristão também na área política, mas não só de ir na urna, de começar a preparar os nossos pequenos para reverberar bons políticos, bons governantes, bons tutores adiante? Plenamente, concordo. Acho que isso já acontecia lá atrás no passado. Teve um ou outros que conseguiram romper essas barreiras. Eu posso dizer que da minha geração para trás, um ou outro conseguiram romper. Agora, a gente vê uma nova garotada surgindo, que é um pouco mais interessada, um pouco mais interagindo com a questão política. E a gente não pode deixar de falar, de tratar esses assuntos dentro do nosso meio, dentro da igreja, até com uma maneira de preparo. Para dizer o seguinte, olha, o que estão dizendo é isso e o que a realidade é isso, a nossa opinião como cristão é essa, e agora nós temos que entender que lá fora eles vão se formar, se não for pela nossa orientação, vai se formar pela orientação dos outros que estão lá fora, e de uma orientação errada, uma orientação que na verdade vai trazer, na verdade, prejuízo para tudo aquilo que a gente demorou muito tempo, que os nossos pais, nossos avós, outros que formaram e que nos orientaram, demorou tanto tempo para tentar chegar hoje no patamar que a gente chegou, de informação, de qualidade, de um melhor entendimento sobre a política e a igreja, que eles querem, de uma certa forma, destruir tudo isso. A verdade é essa. Eles querem ter uma ideia de que, olha, vocês são radicais demais e que tudo que vocês estão falando está errado. Olha aqui o que a ciência diz e se a gente for olhar, isso um relógio que está voltando àquilo que a gente passou há muito tempo atrás. Gradativo, a passos lentos, mas está. Exatamente. O senhor articulou tão bem, deixou um bom legado. Não passou na sua cabeça em dar um passo a mais e, de repente, a prefeitura? Eu dei esse passo. Como eu disse, naquele momento eu enxergava que eu entrava e me sentia um pouco, eu posso dizer, um pouco solitário, porque nós somos solitários. Eu era a turma vou defender aqui a galera da política. A turma da política é uma turma solitária. Só que eu passava essa experiência porque eu te passava isso na igreja. Mas o senhor fala solitário no sentido individual da palavra ou fechado no grupo? Solitário individual da palavra. Porque nós temos tanta gente que nos cerca, tantas pessoas que estão próximas e que no início é empolgação. Quando aqueles que têm consciência, ele entende que aquelas pessoas que estão próximas de você não são as pessoas que querem o seu bem porque querem o seu bem.
São pessoas que, na verdade, querem o seu bem para que o bem dela também se prevaleça. Toma lá da cá. Então, existe isso. E é natural. Eu falo para você, é o jogo. Porém, se a gente não se cercar, se a gente não se blindar, se a gente, na verdade, não tiver uma conexão diferenciada, realmente a gente sempre vai ter essa opinião. A gente conversa com os colegas de Brasília, os deputados, eles te falam isso nos bastidores e alguns até declaradamente. Falam assim, nós somos uma classe extremamente isolada. Porque a gente tem tudo, tem as informações, tem o poder, mas somos solitários. E a gente vê também isso acontecer muito dentro das igrejas. A gente vê os pastores que estão lá falando com multidão e quando você chega para sentar nos bastidores, ele tem a oportunidade de te falar e confiar em alguém que possa falar isso, ele fala, me sinto solitário. É isso. Então a gente tem esse lado que mexeu um pouco, balançou um pouco. Porém, aí tem essa história que nós estávamos falando agora há pouco, antes do bate-papo aqui, referente às pesquisas. Sim. Aí, vamos lançar o nome do Sheik, não sei o quê. E eu, muito combativo à época, eles lançaram a pesquisa, a primeira pesquisa, 20%. Uau. Aí como é que você não é candidato? Aí vem estrutura, vem partido, vem a conversa e tudo mais. E eu também sentia que eu sempre fui muito de projeto. Eu acho que os projetos e os ciclos, eles precisam caminhar. Então, eu sempre fui muito, acho que agora eu vou fazer isso. Eu tinha um planejamento, poderia dar certo uma parte ou não, mas tinha que dar certo alguma coisa. E aí eu falei, vou me lançar candidato. Vamos para essa briga. E aí, primeira 20%, segunda 22%. Aí quando bateu 22, juntou todas as forças que tinham que juntar politicamente. Contrárias. Hoje eu entendo que é o jogo político. Uau. E aí foi onde a carga eu não aguentava. Eu saía na rua, tinha reunião, tinha evento, e povo na rua falando comigo, aquela visibilidade de uma hora para outra. Você pega um menino que ganhou uma eleição de vereador. E de foi repente, sua primeira? Foi a primeira eleição. A primeira eleição vereador, virei presidente da Câmara, candidato a prefeito, com visibilidade monstra. Aí começaram a me bater, era capa de jornal, era TV todo dia. Aí era aquela coisa, você tem que responder, aí é maturidade. Você pega uma pessoa um pouco mais madura, a pessoa fala, isso aí eu vou tirar de letra. E você que não está acostumado com isso, você tem uma vida exposta de uma situação que você não sabe administrar. Tudo na vida é experiência, né? Exatamente. Mas por que interrompeu o projeto? Ou não? Ele não está interrompido? Não, acho que ele ficou adormecido. Acho que a gente fala sempre isso, que o projeto literalmente ficou adormecido. E a gente entendeu que naquele momento eu precisava me cuidar. Eu senti, naquele momento eu tive uma conversa muito franca com Deus e de uma extrema sinceridade que eu falei, eu preciso me cuidar. Eu não estou bem, eu preciso desenhar um pouco mais os meus projetos pessoais. E eu tive aquele momento de conflito comigo mesmo e que não adiantava outra pessoa me ajudar. E eu tive várias pessoas que tiveram a oportunidade de, vem para cá, me estende a mão e tal. E eu dei uma segurada e falei, vou mudar um pouquinho minha rota. Aí veio depois, aí pandemia, aí aquela história toda e tal. E aí eu peguei e falei assim, quer saber da coisa? Eu vou voltar a realizar um sonho. Aí foi quando surgiu a história da medicina. Estudei, só que aí eu fiquei quieto. Eu falei assim, esse momento é o momento que eu preciso ficar quieto e fazer. Fiquei quieto, fiz. Aí fui lá, abri minha empresa, fui fazendo o meu trabalho, fui prestando minhas assessorias e consultorias. O senhor desacelerou da vida política? Desacelerei da vida política. Aí dei uma respirada. Eu falei assim, eu não quero saber disso nunca mais. E aí, só que para quem crê, sabe que na hora quando você recebe uma chacoalhada que te coloca num rumo que você fala, meu Deus, faz até o que não quer céu. Fazer. Exatamente. É isso. Então eu passei por essa, graças a Deus, eu dou graças a Deus, eu tive essa experiência. A gente sabe que o senhor quer voltar ao cenário político. Isso. O que te motiva? Me motiva pessoas. Eu me sinto vocacionado para isso. Eu sei que eu tenho esse chamado. O tempo que o senhor precisava está tirado e agora ok. Ok. O senhor está o tanque cheio de novo. Como é que fala? O pessoal já estão falando por aí que eu estou voando. Tá voando. Pessoal, eu tive muito problema com essa história de voar, né? De voar assim, as pessoas falarem, Sheik avião. No começo eu achava legal. Puxa, que bacana, estão me chamando de avião, quer dizer que eu sou bom. E aí só que eu via que o avião era, cuidado que o Sheik é avião. Todo lugar que eu ia, eu tinha sempre já uma rejeição das pessoas quando eu chegava, porque tipo assim, não tem como enganar, não tem como ficar dando enrolada, não tem como ficar pedalando o Sheik é avião, cuidado que,
Fica esperto. Esse avião com alusão aqui. Esse avião de achando que eu era muito esperto. Que eu era muito esperto, eu era muito preparado para os ambientes que eu estava frequentando. Entendi. E aí isso, querendo ou não, fecha a porta. Sim. Porque as pessoas que estão do outro lado, que não te conhecem direito, Receio, entende que esse avião é aquele avião que eu vou tomar o lugar que é seu. É um perigo. É um perigo. Fique esperto que é um perigo. E aí hoje eu falo assim, hoje eu tô com o avião com tanque cheio, pronto para decolar. Legal. Como é que o senhor vê o cenário político local e nacional? Assim, qual é a sua visão disso hoje? Não do que aconteceu, a gente já entendeu o que aconteceu contigo lá atrás, mas hoje, qual é a sua percepção desses dois cenários, tanto local quanto nacional? Local, nós temos um cenário que é... Nós temos o prefeito atual, que era o vice, né, do nosso vice-governador, Felício. E nós temos hoje um grupo que eles pertenciam, que é o deputado também, prefeito Eduardo Cury, que está junto com o Emanuel Fernandes, né? Então esse grupo se dissolveu, rachou, na verdade. Então tem o Felício e o Anderson de um lado, Emanuel e Cury de outro. Emanuel e Cury com muito serviço prestado, Felício com uma avaliação ótima que saiu de São José dos Campos, tanto é que se tornou vice-governador. E nós temos aí o Dr. Elton, que é um deputado, também é uma nova liderança que está surgindo. E o PT também está aí, mas eu não entendo que São José não tem mais essa visão e essa ligação com a esquerda, com o PT. E acho que está uma polarização boa, um reflexo do nacional. Não também 3 frentes? Eu acho que temos 3 frentes, mas 2 frentes bem destacadas aí, que é o Eduardo Cury, que hoje é o líder das pesquisas, e o prefeito atual, Anderson Farias. Então vai ser uma briga boa e pode ser que depois de 24 anos, não acontecendo mais em São José dos Campos, nós teremos o segundo turno. Que é uma novidade para nós, joséense, que há 24 anos a gente vai lá, na última hora a gente vai lá, nem que o cara ganhe por diferença de mas ganha o primeiro turno. Só acho que existe uma probabilidade grande. Se continuar o cenário que está hoje, a pesquisa no momento atual, se continuar a pesquisa no momento atual, a gente sabe que vai dar segundo turno. Por que a política é tão cíclica assim, a ponto de o senhor me falar desse jeito? Hoje é isso, depois da meia-noite pode mudar. Por que muda tanto, assim, não tem um norte? Como é que faz? Eu estou quase devolvendo a pesquisa, quase devolvendo a pergunta para o senhor. O senhor como cuida de uma igreja grande, o senhor cuida de pessoas, várias pessoas que são diferentes, pensam diferentes, ideias diferentes, entende o que o senhor fala do altar para baixo de uma maneira diferente, é a mesma coisa da população. Só que a população espera sempre, diferente da gente, elas esperam sempre uma sinalização, um passo. E às vezes o ser humano ele pode dar passos acertados, como ele pode dar passos errados que podem refletir de uma certa forma na mudança. E aí, só que nesse caso, quando acontece isso no cenário político, nós estamos falando de cenários de pessoas experientes, que já estão servindo, já têm serviço prestado. E o que vai valer é a avaliação da população dizendo o seguinte, para mim serve esse serviço que já aconteceu no passado ou aquilo que eu estou vivendo no presente, mas a mudança que eu quero para o futuro. Hoje, se a eleição terminasse agora e o senhor conseguisse voltar ao cenário político de fato, o cenário político o senhor já está, mas se o senhor pudesse sentar de novo na cadeira que já fora sua e que eventualmente possa ser pós-eleição. Acabou a eleição, o senhor está eleito. Eu gostaria que o senhor me respondesse qual seria a sua primeira atitude com caneta na mão, mas em 30 segundos. Pode ser? Pode deixar. Rapidinho. A gente vai para o intervalo muito rápido. É só 30 segundos e a gente já volta com a resposta de Shakespeare Carvalho. Estamos convictos que igreja não é um lugar para frequentar. Igreja é uma família para pertencer. Portanto, seja bem-vindo à sua igreja. Seja bem-vindo à sua casa. Aqui temos vivido experiências incríveis em cada culto. A nossa missão é pregar o Evangelho, levando pessoas a desenvolverem uma vida de santidade, compromisso, integridade e adoração. A nossa visão é ser uma igreja espiritual, reflexiva, atuante e dinâmica, interessada em conhecer a graça, força e o poder de Deus. Portanto, seja bem-vindo a uma vida nova. Para nós, cada culto é um novo recomeço, pois aqui adoramos para viver e vivemos para adorar. Igreja, vidas com propósito. Desde 2016, estamos amando, cuidando e servindo. Vidas com propósito. Aqui é o seu lugar.
Aqui é o seu ponto de encontro com a fé. O nosso bate-papo desta vez está especial e promete ser incrível além de inspirador. Em nosso estúdio, estamos recebendo a visita de Shakespeare Carvalho. Ele é formado em Direito pelo Colégio Mackenzie, formado também em Gestão Pública pela FAP e está cursando o 4º ano de Medicina pela Faculdade Anhembi. Porém, seu maior título é o de Servo de Deus e Pastor na Igreja Assembleia de Deus. Shakespeare Carvalho já foi vereador em São José dos Campos, sendo inclusive considerado um dos melhores presidentes da Câmara que tivemos na cidade. Pod Pro, um podcast com propósito. Meu amigo Shakespeare, sentou na cadeira, tá eleito. The first action. Primeira ação. Eu acho que acho não, tenho certeza que a primeira ação que eu faço, que eu virei fazer, se tiver essa oportunidade, a população me der essa oportunidade, é voltar a transformar a Câmara Municipal com a comunicação mais direta com a população. Porque ali sempre foi o contato inicial. Quando eu fui presidente, tive a oportunidade de criar a Câmara Presente. Nós íamos nos bairros, escutava a população e os vereadores falavam muito pouco. Porque não pode ser um ambiente de discurso. Não pode ser um ambiente de eu pegar meu celular e ficar filmando e dizendo, olha como eu sou bom porque eu estou aqui falando e fazendo isso. É você escutar a sugestão, por mais... Às vezes eu falar para os vereadores, vereador, por mais bobo que você acha, porque você está aqui dentro, a população está falando de uma maneira simplória. Está dizendo para a gente de uma maneira muito, muito realista do que ela está vivendo. Se a gente traz isso para a Câmara Municipal, traz para os nossos gabinetes, traz para dentro dos projetos importantes da cidade e transforma isso para eles de política pública eficiente, vai funcionar. Porque ele está sentindo na pele o que ele está passando. Porque nós estamos aqui colhendo informações, às vezes informações de assessor, informação das pessoas que são mais politizadas, mas aquela pessoa que não está nem aí para a política, mas só que ela depende do transporte público, ela depende do serviço básico de saúde, ela depende dos serviços que a prefeitura e que o Estado pode entregar para elas na sua ponta no bairro, ela precisa do olhar do vereador como o olhar dela. Como olhar, na verdade, de população. E esse é o papel do Legislativo. O Legislativo tem que entender que, às vezes, o Legislativo ele quer executar algumas coisas, só que a principal missão do legislador é ele escutar, ele ter esse filtro para quando vir uma proposta do governo, do prefeitura, do governo executivo, elas dizem, olha, nós vamos fazer tal ação. E você fala, opa, mas espera aí. Essa ação ela pode ser melhorada, porque essa ação não atende a população de uma maneira plena. Essa ação ainda está faltando alguma coisa para ser atendida. Na distribuição do orçamento, você distribuir melhor o orçamento na cidade, que também é uma questão. Você distribuir melhor o orçamento, quando eu falo, é você, todo ano tem a lei de diretriz orçamentária. E aí o prefeito faz toda a destinação, dizendo, olha, que eu vou mandar recursos para a região sul, para a região norte, vou atender mais a parte de saneamento, a parte de saúde, a parte de educação, e ele faz um planejamento da cidade com esse orçamento e distribui. E aí eu vejo, às vezes, todos os vereadores bateram boca. Não, porque eu acho errado. Eu falo assim, qual a emenda que você fez no orçamento? Qual é a observação que você colocou no orçamento e colocou para votação no plenário para a gente realocar o recurso para um lugar que você quer atender a população? Ah, não tem. Por quê? A gente fica muito no discurso. Muito na onda do só que na está retórica. aparecendo. Exatamente. Então, o meu trabalho, que já fiz isso quando estive lá, e ter a oportunidade de voltar, é realmente fazer essa aproximação da população com a Câmara Municipal, mas principalmente escutando muito mais, dando muito mais voz a essas pessoas, a esse nicho de pessoas a qual eu represento e posso representar, e dizer a eles, olha, aqui além de você ter voz, nós vamos criar mecanismo para que vocês de fato, além da voz, possam ter a eficiência da voz ouvida e atendida. Então é esse link que a gente tem como objetivo fazer. Sheik, por que uma vez eleito a grande maioria, eu não posso dizer todos porque não é o meio que eu vivo, então eu vou falar como um cidadão, ok? Por que a grande maioria, para não dizer todos, né, que não faria muito sentido, mas por que a grande maioria, uma vez eleito, se elitiza tanto que você já não consegue mais contato com ele quando ele ainda está na fase de candidatura? Por que se elitiza tanto alguém que é do povo? Por que isso é tão difícil, esse acesso? Tem que tomar cuidado porque
eu falo pro pessoal, depois de quando eu encerrar essa minha carreira, né? Eu falei que eu vou abrir um cursinho, Lucas, vou começar a dar uma dica para essa garotada nova que está entrando na política, porque tomar cuidado muito com a vaidade. A vaidade, na verdade, porque você se torna excelência, você autoridade. É autoridade, você não é doutor chamado de doutor, você se cerca de pessoas que só falam coisas boas para você e essas pessoas não te deixam enxergar o seu erro. E eu sempre meio que... No começo você não consegue fugir disso. Hoje, com a maturidade, com a experiência que eu tenho, eu falo, se ninguém falar que tá errado alguma coisa aqui... Tá errado. Tá errado. O senhor tem quantos anos? Já cheguei, já tô nos 40 já. Um menino. Tá voando. Tô aí, como é que fala? O avião já tá lá em cima, já tá... Meu filho, eu tenho 41. Quando eu fiz 40, meu filho falou, pai, daqui pra frente é só pra trás. Mas eu a melhor época, viu? Tomara que seja. É a melhor época, é melhor. Tem que cuidar da saúde, eu falo pro pessoal. Tem que cuidar da saúde. Lá na faculdade o professor fala pra gente, o doutor fala pra gente o seguinte, olha, eu sei que tem muita gente que gosta de investir o seu recurso em carro, na bolsa, e gosta de poupar, ou gosta de comprar coisa, comprar aquilo. O melhor investimento hoje, para quem tá chegando, passou dos 40, eu falo assim, é uma coisa só. Investe em músculo. É isso. Ué, mas eu pensei que você ia falar investir em saúde, mas investe em músculo. É isso. Porque é onde você vai começar a precisar essa exigência física sua dos músculos, vão ser importantíssimo. Pré-doutor Shakespeare. Você tá no 4º ano, né? Mas eu brinco e falo que a gente já é meio médico. Então, meio médico Shakespeare Carvalho. O senhor já é gestor, já é formado em Direito. Ok. Formando, caminhando, trilhando o caminho da medicina. Sua visão de saúde pública agora, ela é diferente do vereador, o presidente da Câmara lá de trás, pro novo que vai chegar? É muito diferente. É muito diferente. Até na questão de projeto, de fazer, de acontecer hoje, sua percepção de saúde pública, como é que traduziria isso em palavras pra gente entender? Todo ser político, ele gosta muito da cortar faixa, do inaugurar, de construir. Eles gostam, é natural isso, porque a gente aprende na política, no dia a dia, de que a gente precisa ter um tijolo para alguém enxergar que você está fazendo aquilo. E a gente vê, às vezes, os grandes problemas que acontecem no centro. Nós tivemos agora um problema gravíssimo, lamentável, no Rio Grande do Sul, que a gente viu que... eu sempre falava isso, eu falava para minha esposa em casa, na televisão, eu falava assim, e no final de tudo isso, o que vai faltar, na verdade, é o projeto, quem deixou de fazer o projeto. Um projeto que não dá para ver, que é debaixo do chão. Não dá para tirar faixa? Não dá para chegar, porque agora gastou isso com o quê? Debaixo da terra, enterrou dinheiro debaixo da terra. Realmente é isso. Isso estou falando do Rio Grande do Sul. Sim. Estamos falando na questão da saúde, às vezes a gente fica muito preocupado. Vamos construir aquilo, vamos inaugurar aquilo e deixar. Só que hoje nós já temos uma rede que funciona, que é o SUS. O que a gente precisa, na verdade, é fazer a gestão desse SUS. Tanto na questão nacional como na questão municipal. O que nós precisamos é encontrar os equipamentos públicos que já existem na cidade e você fazer convênio com esses equipamentos públicos que você vai economizar porque não é só construir. Depois tem o custeio, porque você precisa de funcionários, você precisa de uma série de situação. Né? E aí você consegue hoje fazer andar muito melhor. Zerar fila de cirurgias, zerar fila de especialidades. Tudo isso dá para fazer com uma rede que já existe na cidade. Se a pública está sobrecarregada, eu pego as redes particulares, faço um incremento com isso e, naturalmente, eu vou atender a demanda da população. A população não está preocupada se ela vai ser atendida aqui no bosque, se eu vou atendido na cidade, mas o importante é que ela vai ser atendida na demanda dela. E eu arrumar esse facilitador com a gestão pública e com um sistema que é muito bom. Funciona muito bem. Ô Sheik, existe alguma... Se eu estiver falando alguma besteira, você fala, não, isso, pastor, não tem lógica, tá? Não é minha área. Mas como cidadão, não existe nenhuma possibilidade de... Eu não sei se financeira também, sei lá, ou se de logística, não sei nem se isso pode, mas não existe uma possibilidade eventual de cada bairro da cidade ter o seu próprio hospital, onde ele possa atender a população segmentada de cada bairro? Ou isso é completamente inviável? No sistema como um todo é inviável. Financeiramente, o senhor fala? Financeiramente, até na questão estrutural. Por quê?
Se a gente for olhar as demandas que hoje tem no Hospital Municipal, que é a maior rede de saúde que atende a população de São José dos Campos e as cidades no entorno. Se a gente for olhar hoje, eles têm um atendimento que a gente chama um atendimento que, de uma certa forma, é desnecessário, que são atendimentos que poderiam ser atendidos na base, na unidade básica de saúde. Eu acho que funcionaria muito melhor o atendimento nas UBSs e no UPA do que no hospital, porque ele vai direto no hospital, porque no hospital ele vai ser medicado. Só que o preventivo dele, ele tem que ter feito lá na UBS. E aí o sistema, às vezes, tem essa falha de comunicação, e aí com isso gera mais custo para o município, gera mais custo para a saúde, dispensa mais recursos, e a gente deixa de atender a população na base. Então hoje eu faria um trabalho muito mais forte na base, na unidade básica de saúde, trabalho preventivo, que é importantíssimo ter. E que o brasileiro tanto negligencia, Exatamente. Né? Em tantas áreas, não só na saúde. Exatamente. Fazer o trabalho preventivo e hoje pegaria o sistema que nós temos hoje, que são as filas de cirurgias, as filas de especialidades, e você tentar enxugar ao máximo. E isso dando uma solução a eles e devolvendo, que é o que o SUS já faz, e a Secretaria de Saúde nos municípios em geral já faz. Eles devolvem para a base, e na base continua o acompanhamento. Mas Shakespeare, me permita insistir um pouco mais, claro. e por favor, o senhor tem liberdade de dizer, pastor, isso não tem lógica, porque realmente eu não entendo. É curiosidade. Vê bem, imagine, por exemplo, um bairro como Jardim Morumbi. Certo. Se eu não estiver enganado, são 40 mil famílias. Não sei se... Aproximado. Ok. Se a gente pega a UBS do bairro, certo, e transforma isso num mini hospital para atender essas famílias, para trabalhar com essas famílias, de modo que o sujeito mora no Campo dos Alemães. Não. Ele precisa ser atendido no mini hospital do Campo dos Alemães. Vamos trabalhar segmentado por bairro. Cada bairro, sua população, como é na Europa, por exemplo, médico de família. Okay? Então, aquele bairro, como o Jardim Morumbi, que eu usei de exemplo, se ele tivesse um mini hospital com poder cirúrgico, com o tratamento preventivo que seja, ou emergencial, não importa, um hospital, atendendo aquela base de população ali, a gente não diminuiria a demanda no geral e trabalharia focado, já que já tem a UBS e talvez faltaria alguém de cunhão para fomentar nos próprios moradores do bairro, nas crianças, para se tornar como o senhor está se tornando, um médico, um doutor, e trabalhar naquela área ali e atender aquela população. Talvez, se esse projeto pudesse ter algum tipo de viabilidade, pelo menos a saúde, ela não seria arrumada de forma pontual dentro do próprio bairro, não deixando esse doente escapar para outros bairros ou superlotar o hospital municipal, por exemplo? O sistema SUS, ele funciona de uma maneira que ele é integral. E aí ele pega desde do básico até a média alta complexidade. Seria o ideal. Isso seria o mundo ideal que nós estaríamos vivendo. O problema é o real, né? O problema, literalmente, é que financeiramente inviável. Não dá. Porque além do custeio, nós temos a mão de obra. Nós não teríamos essa mão de obra para todos os lugares. Se a gente falar só de São José, nós estamos falando de uma região privilegiada, que é São José dos Campos, uma região privilegiada que é o Sudeste. E se a gente for levar isso para outras regiões do país, então, inviável. Mas inviável por causa de profissionais. Você não vai conseguir, na verdade, contratar esses profissionais. Mesmo isso acontecendo, nós temos uma dificuldade, né? O senhor falou ali de uma região que teria 40 mil famílias, 40 mil moradores. Okay. Desses 40 mil moradores, vamos dizer que hoje nós temos uma demanda lá de que é muita. 4 mil pessoas precisando de uma cirurgia. 3, 4 mil precisando de um especialista, passar no ginecologista, pediatra, neurologista e tal. Se a gente fizer um hospital ou fizer uma unidade para atendê-los, somente atendê-los, nós literalmente resolveríamos o problema deles em torno de quê? Um ano e meio. E depois disso? Qual seria a real necessidade disso? E aí nós tornaríamos, por isso que é da importância dos centros de referência, como tem na região sul, tem na região norte, tem na região leste, tem a região central, que é o hospital em si. E aí, porque você concentra ali, e aí você administra melhor o recurso. Então fragmentar não faz sentido. E aí fragmentar ou de média e alta complexidade não faz sentido. Não faz sentido. Agora, o que a gente fragmenta e é necessário mesmo reforçar é o básico, é as UBS. Porque senão a gente vai chegar uma hora que a gente vai ter a estrutura e na verdade não vai ter a demanda.
E aí você... É um problema aí quebra. tão quanto. Aí quebra literalmente. Hoje, dentro de São José dos Campos, existe uma UBS. Qual a diferença de UBS para UPA? O UBS ele faz só um atendimento básico. Ela vai lá, você tem um atendimento com o médico. Geralmente, hoje está se criando uma cultura muito boa também no Brasil, que é o médico de saúde da família, que ele tem a condição de fazer esse acompanhamento desde a pediatria até a geriatria. Então, ele já está apto, ele aprende 2 anos a mais para isso, para te dar ali aqueles diagnósticos. E aí você vai lá para você fazer o atendimento eletivo e depois o de especialidades que você precisa, você é designado para as unidades de especialidade de saúde, que é o dermatologista, neurologista, cardiologista e tal, e tudo mais. A UPA é um pronto atendimento. Se você chegar com uma urgência, uma emergência, a UPA está pronta para te atender. Se for algo mais complexo, cirúrgico e tudo mais, aí é levado para o hospital. Aí tanto faz para o Pio 12 como o Hospital da Vila. As referências, né? Isso, exatamente. Ali os hospitais de referência, como o Hospital Regional também aqui do Parque. Ok. Cada bairro tem a sua UBS em São José? Hoje todos os bairros têm? A maioria dos bairros, na verdade, como, por exemplo, nós estamos aqui numa região que a gente olha aqui e fala que aqui é só Bosque Satélite. Okay. Mas entre esse bairro Bosque Satélite tem mais outros. 4 bairros com nomenclatura. Então, na verdade, sempre em regiões. Aí, naquelas regiões, como a gente chama como macro-regiõezinhas, a gente pega e tem uma destinação... Atende polos. Assim. Exatamente. Tem um número X que precisa de habitantes ali que a gente faz o cálculo para ser atendido pelas UBS. Muito bem. Como é que o senhor se vê daqui 4 anos e 1 mês? Eita! De outubro para frente, conta 4 anos e 1 mês. Que seria após o seu eventual mandato. Me vejo um médico já, graças a Deus. Me vejo cuidando de pessoas, ajudando pessoas, cuidando de pessoas. Me vejo realizado, sabendo que eu cumpri uma missão que me foi dada e confiada. E uma missão, primeiro, que foi dada por Deus, um compromisso, propósito que eu fiz com Deus. E eu vejo a satisfação de ter cumprido mais uma etapa da minha vida e estar pronto para o próximo desafio, que eu preciso ter outros desafios. O senhor falou dos seus pais, da sua família lá na cabeceira, quando a gente começou no primeiro tempo. O senhor falou da sua vocação de DNA para algumas áreas da sua vida. A gente falou um pouco de política, de medicina, da sua formação de gestão, de direito. Para cada área dessa vida, o senhor tem uma inspiração, um homem, um nome, um alguém? Ou não? Tá tudo bem, segue o fluxo da vida. Ou o senhor tem alguém que você fala, puxa, esse cara me inspira? Porque se eu perguntasse para um garoto jogando bola hoje numa escolinha dessa da cidade, ele me diria, o meu norte é o Messi, sei lá quem. E o senhor teria um nome para cada uma das frentes que o senhor atua, que o senhor se desenvolve? Eu sou muito sonhador. Eu sonho desde criança. Eu tenho sonhos assim que eu imagino sonhando dormindo, sonhando acordado. Você se vê lá? Eu me vejo lá. E eu crio objetivos assim e metas e eu procuro alcançá-las. E às vezes tem metas e objetivos que eu deixo um pouco esquecido e aí eu procuro alcançar. E eu já fui muito de me espelhar em algumas pessoas. Só que eu me policiei de uma tal maneira de que eu admiro pessoas. Na verdade, acredito na vocação dessas pessoas de transformar vidas. Mas, por outro lado, eu acredito em projeto, em objetivos. Porque se não existe uma dificuldade de você mirar só em pessoas, é que se amanhã depois der um problema, der uma falha nessa pessoa, é perigoso você frustrar os seus sonhos, os seus objetivos. E eu já tive essa frustração e para me reerguer, para correr atrás de novo desses objetivos, eu tive dificuldade. E aí chegou um momento que eu falei, eu não deixo de acreditar na história da pessoa, mas eu quero, se eu tiver que acreditar na história de alguém, focar e mirar na história dessa pessoa, eu quero acreditar também que ela no meio do caminho teve erros, teve fracasso, no meio do caminho ela teve dificuldades, mas aí sim é bonito de você enxergar que você fala assim, ela continuou e conquistou.
E aí hoje meu livro de cabeceira sempre foi, sempre será a Bíblia, que a cada vez que você ouve, que você fala da palavra, hoje com essa facilidade que a gente tem de estar aqui falando no Pod Pro, e você está podendo conversar, escutar o pastor Anderson, trazer uma reflexão para a gente tendo essa facilidade, isso vai deixando a gente mais motivado. Isso motiva de verdade. Esses princípios aí é importante. Eu tive um bate-papo aqui no estúdio esses dias com um convidado e ele não era cristão, diferente do senhor. E surgiu uma conversa no meio do nosso bate-papo e eu falei para ele que eu tenho ministrado aqui na igreja nas segundas-feiras uma série de mensagens sobre o poder do nós, o poder da concordância, de como essa é uma ferramenta que pode fazer coisas incríveis. Gênesis 2,16 diz que Deus olhou para o homem e disse: não é bom que esse cara fique só. Então ninguém vai brigar com o que Deus disse. Se ele disse que não é bom só, então não há poder no isolamento. E a gente começou a comentar sobre isso e ele encheu o olho d'água e não é cristão. E ele disse assim: pastor, o senhor está falando uma coisa que eu pratico na minha profissão, mas eu não sabia que era um princípio bíblico, que é o poder de me juntar ao outro. E no meio da conversa, Shakespeare, a gente estava falando basicamente sobre qual que é o fator motivacional maior que pode existir na vida de alguém. E daí foi palavras dele, por isso eu entrei nesse assunto. Ele disse que o maior poder motivador é você se alinhar a alguém que tenha o mesmo propósito que você. E foi onde eu entrei com isso que eu acabei de recitar. Eu estou comentando isso para fazer a seguinte pergunta para o senhor. No poder do nós, é possível a gente revitalizar 100% o cenário brasileiro no que diz respeito à saúde, segurança, educação, no poder do nós cristão, do nós cidadãos de bem, que eventualmente nem seja cristão, mas eu acredito que tenha cidadão de bem, gente bem intencionada também, não só dentro das igrejas. O senhor acha que o que falta é de fato exercer o poder do nós para a gente mudar isso e não necessariamente de uma pessoa? Você acabou de falar de projeto, não de pessoas. Será que o nós é um projeto? Nós é um projeto, claro. A gente vê o que já vem acontecendo no cenário nacional e, naturalmente, isso reflete para a gente no município, no nosso estado. A gente já vê esse despertamento das pessoas por algo melhor, por uma vida melhor e, principalmente, pela defesa dos nossos princípios, a defesa da família, a defesa dos princípios. A gente já vê essa sinalização nos últimos tempos, já dando essa mudança. E as pessoas que entram no cenário político, no cenário judiciário, essas pessoas elas já vão com uma visão diferente do que tinha, eu vou te falar, muito recente, há menos de 10 anos atrás. Há menos de 10 anos atrás, assim, eu sou dono e pleno do meu conhecimento, das minhas convicções, preciso escutar pouca gente. Essa é a realidade hoje, era a realidade do poder. Hoje, com a manifestação da Dona Maria lá em casa, com a manifestação lá do seu Antônio Mecânico, com a manifestação dos pastores, com a manifestação da população em geral, que comprou essa ideia de que nós podemos e precisamos melhorar. Mas o que eu estou fazendo hoje não faz diferença. Não, o que você pode não estar fazendo diferença, mas se juntar eu e você, vamos fazer alguma diferença já. Seja ela na manifestação, seja ela emitindo opinião, seja ela eu dando minha cutucada. Essas pessoas se uniram de tal forma que entregaram um pouco mais de responsabilidades para aquelas pessoas que estão sentadas hoje no poder. Uau. Em qualquer um dos poderes que a gente for olhar hoje, existe pessoas que pensam muito, se não muito, já pensam alguma coisa relevante, diferente do que pensavam há 10 anos. E nós estamos falando de 10 anos, a pessoa fala, 10 anos é muita coisa. 10 anos é muito rápido. Muito rápido. Foi uma mudança, foi um acordar, um despertar que houve e que não param. É isso. Eu falo isso, estamos vivendo hoje um momento, e nós cristãos sabemos disso, o senhor melhor até do que eu, imagina. Nós estamos vivendo um momento que ninguém segura mais o avivamento que vai acontecer e está acontecendo no Brasil. Amém. Ninguém segura. O Brasil vai voltar a ser referência de avivamento. Amém. E vamos exportar esse avivamento por onde nós passarmos, porque não é só que nos empolga, mas é aquilo que a gente, além de acreditar e crer, estamos tão contagiados com esse avivamento que a gente quer transmitir. E eu torço e oro por esse avivamento, porque avivamento gera mudança. Senão não é avivamento. Exatamente. Senão não faz sentido, né? Porque tem muita gente que às vezes
quando eu falo isso de avivamento, eu me dou uma empolgada, as pessoas, mas você não acha que isso vai causar muito incômodo? Eu falei, vai. É isso. Vai causar um incômodo. Se não causar, não é avivamento. Vai causar um incômodo porque às vezes tem pessoas que estão preparadas, tem pessoas que estão prontas, tem pessoas que estão precisando só dessa motivação, desse avivamento, para que mesmo que a semente dela não plante perto do Shakespeare, ela vai plantar em outro lugar. Mas ela precisou de um vento, de um avivamento, ela precisou de algo que fosse impactar ela, para ela começar a despertar e falar, opa, eu preciso começar a impactar outras pessoas. Aí entra o nós, que o senhor falou. Barack Obama levou a eleição no Yes, We Can. Exatamente. Sim, nós podemos. Vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Shakespeare, o bate-papo tá incrível. A gente já estourou o horário que a gente tinha combinado. Puxa vida. Eu acredito que a sua agenda ainda tem mais coisas ao longo do dia. Mas com a sua permissão, eu não posso encerrar sem falar do seu lado espiritual. Explorar um pouco mais. Além de tudo, o pessoal colocou ali pra gente de que o seu maior título não é o de formado em Direito, de formando em Medicina, em Gestão, presidente da Câmara, vereador, daqui a uns anos o prefeito, quiçá o governador, não sei quais são os planos de Deus para o senhor, mas o seu maior título é o de servo de Deus. Verdade. O senhor serve a Deus. Se quiser falar dessa parte da sua igreja, de onde o senhor serve, como o senhor lida com essa área, vamos lá, a gente conclui nisso. Sou nascido e criado na Assembleia de Deus, missão. Fui apresentado lá, fui batizado lá, fui consagrado lá, servi lá, então, tipo assim, sou nascido e criado na Assembleia de Deus. Tenho o privilégio e a satisfação de poder transitar e andar em várias outras denominações. E, igual quando o senhor falou, você quer que chame como? Quer que chame de pastor, de não sei o quê? Eu falei assim, eu acho que hoje eu me identifico tão bem, de uma maneira tão próxima das pessoas, se elas me chamarem de Shakespeare, de Shake, me chamarem de pastor ou não me chamarem de pastor, eu me identifico com as pessoas. Legal. Então, acho que isso me trouxe uma base. E eu tenho recordações tão boas, e experiências tão boas que eu tive, que a igreja em si me deu, os homens e mulheres de igreja me ensinaram, que eu falo isso e não se apaga. Eu tenho esse lado cultural muito bem formado, legal, muito bem estabelecido, e é uma base para mim. E aquilo nos fortalece cada dia na nossa fé. E a gente passa por situações boas, situações ruins. A gente tem experiências que dia você está no vento, dia você está no deserto, dia você está na montanha. Faz parte. E aí faz parte. Eu estava lendo esses dias uma passagem bíblica que dizia, né? E aí depois uma reflexão de um escritor dizendo o seguinte, que nem toda voz que você escuta que te leva para o deserto é a voz do seu adversário, a voz do inimigo. Porque nem toda voz que você escuta que te leva para a montanha é a voz de Deus. Uau. Então você precisa estar atento para isso também. É isso. Mas isso aí é outra coisa. Que eu disse várias palavras aqui, a experiência. A gente podia marcar um outro podcast para a gente falar disso, né? Sensacional. A experiência dá essa sensibilidade que eu nunca perdi. Eu sempre falo muito com Deus. Falo, Deus, não me deixa perder a minha visão e principalmente a sensibilidade que eu tenho do Espírito Santo de Deus. Legal. O dia que eu perder essa sensibilidade que eu tenho com o Espírito Santo de Deus... Perdeu tudo. Eu perdi tudo. Não faz mais sentido. Seus pais são vivos? Vivos. Meu pai, seu Lázaro, irmão Lázaro Carvalho, conhecido meu pai. Quem nunca foi na Livraria Shalom, né? Livraria Shalom. Quem nunca foi? Programa Shalom, mais de 20 anos de programa de rádio. Eu me recordo que quando eu voltava da igreja, eu já comentei isso com o senhor. Eu voltava da igreja, todo santo domingo voltávamos escutando... O programa chamava Shalom? Programa Shalom. Por conta da livraria, né? Livraria. E a gente voltava escutando e aquele vozeirão bonito na Piratininga. Meu pai. Sempre foi na Piratininga? Sempre foi na Piratininga. 20 e poucos anos na Piratininga. E essa época você era o cara dos bastidores ali? Ou arriscava alguma coisa? Que ia lá, meu pai, fala a hora. Eu falava a hora errada. Eu não sei o quê. Você sabe que nessa época na época do auge de Piratininga, Antônio Leite, aquela coisa toda. E ali era né, no VIP Center? Isso, no VIP Center. Isso. Eu ia lá também, eu também só falava a hora. Poxa, que bacana. No programa da minha igreja, da igreja que eu não era pastor, era menino. E eles só me deixavam falar a hora. E eu ficava ansioso pra hora da hora. Era a única hora que eu podia falar. Aquilo era um glamour. E eu me lembro que teu pai e tua família marcou uma geração. Foi. Na cidade, né? Marcou uma geração. Foi. Pra mim era uma responsabilidade muito grande. Tudo isso que aconteceu comigo na questão política, na questão ministerial.
ministerial, porque era uma responsabilidade. Meu pai nunca quis ser pastor. Meu pai, toda vez que ele era pastor? Não, meu pai, toda vez que lhe ofereciam para o ministério, o pastorado, meu pai não quis. Quando eu tive a oportunidade, eu falo para você, eu praticamente consagrei meu pai. Porque aí o pessoal enxergava tal, porque meu pai sempre foi que teve que trabalho muito de evangelismo. Meu pai, o negócio dele era... A gente acordava todo domingo de manhã, ia pra escola dominical, da escola dominical a gente ia voltar, ia pro cultar livre. Meu pai sempre foi muito, muito ligado nessa história do evangelismo. Foi onde surgiu a chama no coração dele do programa evangélico. Legal. Quando ele conta, e hoje ele conta pra gente, dá risada, mas eu já fico um pouco mais refletindo, ele falando, olha, eu já fui por diversas vezes chamado na secretaria da igreja para ser excluído porque eu tinha um programa de rádio. Tá brincando? Então a gente vê lá atrás a dificuldade, pessoas que abriram oportunidade pra gente estar aqui no podcast. Então acho que essas pessoas precisam... Plantaram, né? As pessoas plantaram lá atrás e hoje eu quero deixar essa semente. Muito bom. Plantar. Pode ser na política, pode ser no meu exemplo de vida estudantil, acadêmica, pode ser no meu exemplo do dia a dia, deixar essa semente para que as pessoas possam enxergar. E amanhã ou depois falar, teve alguém que facilitou, teve alguém que abriu. Ô Shakespeare, eu fiz um velório esses dias, agora semana passada, retrasada, e era um ambiente meio hostil, assim, porque não tinha nenhum cristão lá. Mas eu tive que fazer... E eu pedi a Deus uma palavra. E dentro do cemitério, a palavra que Deus me deu foi: fale sobre legado. E eu falei sobre legado e eu disse a eles, por revelação divina, que legado não é o que a gente deixa para as pessoas. Para as pessoas eu deixo carro, casa, dinheiro. Legado é o que eu deixo nas pessoas. Exatamente. Então eu acredito que seu pai infiltrou dentro de você, dentro do senhor, perdão, o legado que te trouxe até aqui e vai te levar até acolá. Verdade. Shalom. Shalom. Shakespeare, para a gente finalizar, a gente faz aqui sempre 3 perguntas. Se o senhor me permitir, eu gostaria de fazer. Ela é perguntas padrões que a gente faz para os nossos convidados aqui. A primeira é: qual a maior lição que o senhor aprendeu ao longo da sua trajetória, seja na carreira ou na vida, não importa? Qual o ponto mais alto, o ponto mais importante que você pode compartilhar com a gente ao longo dos seus 40 e poucos anos? Valorizar pessoas, estar próximo de pessoas, independente da importância que a sociedade dê a elas ou não. Valorizar pessoas. A gente vê aquela história de Naamã, a gente vê que a menina está morando na casa de Naamã. Na Bíblia você não vê o nome da menina. É isso. Ninguém sabe de onde a menina não tem nome, não tem sobrenome. Mas ela vai para cá dentro da casa de um leproso. Ela não pega a lepra, mas ela tem um impacto na vida daquele leproso. Então, às vezes, as pessoas estão muito preocupadas com o seu nome, preocupadas com aquilo que o senhor falou, com o legado. Mas, na verdade, a gente precisa entender que a gente tem um propósito na nossa vida, que a gente está ali para ser usado para aquele momento ou para aquela geração. E aí, se eu me perder a conexão com pessoas, eu acho que eu me sinto mal com isso. Às vezes, essa é a minha ausência que eu fiquei um pouco me desconectei. E tentei, de uma certa forma, cuidar um pouco mais de mim, me concentrar um pouco mais. Eu senti essa chama acendendo no meu coração, que eu precisava me conectar com pessoas. Sensacional. Se você pudesse voltar, se isso fosse possível, e o senhor pudesse dar um conselho para o seu eu jovenzinho, qual seria? Rapaz, eu acho que as minhas experiências foram tão boas, e mesmo as ruins eu aprendi tanto, que eu acho que... Segue o jogo, Shakespeare. Seria isso? Seria isso. Continua. Não para. No modo do senhor ver, como vai ser, como estará o mundo e as pessoas nos próximos anos? Cada vez mais sensíveis. Acho que essa sensibilidade, que eu digo sensibilidade humana mesmo, de você enxergar um pouco, e cada vez mais, infelizmente, mais egoístas. É isso que eu tenho enxergado para os próximos anos. Então vai ser uma briga, uma mescla, que aí vai ter uma briga, literalmente, porque você vai ter pessoas sensíveis e pessoas egoístas. E essa mescla de egoísmo com sensibilidade, ela pode trazer uma mistura muito tóxica. Uma mistura que pode prejudicar e deixar de desenvolver ou crescer, e principalmente a sensibilidade e o atendimento às pessoas de um modo geral. Sensacional. Shakespeare, eu tenho aqui um momento de respostas curtas. E o que te vier na cabeça, solta pra gente. Se eu te pedisse uma palavra, qual seria? Fé. Se
Se eu te pedisse uma palavra de ação, uma ação, o que seria? Rapaz, palavra de ação. Faça. Se eu te pedisse uma palavra sobre desejo próprio, um desejo do senhor? Servir. Um conselho. Conselho, rapaz. Não sou muito de dar conselho, não. Bom, um conselho. Confia em Deus. Sempre. Sempre. Acredita. Confia. Acho que isso é o conselho que eu dou sempre para as pessoas. Perfeito. Shakespeare, faltou alguma coisa que a gente não conseguiu extrair e que você pode liberar? Faltou alguma indicação? Façam isso, façam aquilo, além desses conselhos, dessas falas que a gente já acabou. Existe alguma coisa que o senhor gostaria de pontuar mais e que eu não fui capaz de tirar do senhor e aproveitar esse momento tão precioso que o senhor nos ofertou aqui agora? Pastor, primeiro, a amizade que eu tenho com o senhor. Obrigado. Admiração. Obrigado. E carinho, respeito pelo que Deus tem feito na sua vida. E que falta aqui para mim sempre, chegando, eu brinco, falo que virando a curva dos 40, e que eu sempre vou ser, sempre gratidão a Deus e gratidão às pessoas que sempre estiveram comigo, as pessoas que mesmo ausente, quando não estiveram comigo, essas pessoas me ensinaram tanto, mas tanto, e aí a gente começa a refletir e entender que aquele momento era o momento de você aprender. Não era o momento de você falar, conversar. E eu sempre nas minhas reuniões, o senhor já participou, o senhor vê que eu falo a história da professora, do professor dentro da sala de aula. No período de aula ele está lá, falando, ensinando. Chega uma hora que no momento da prova ele fica em silêncio, mas ele está lá. E assim eu vejo também o que Deus tem feito na minha vida. Tem momentos de ensinar, ele vai lá, puxa a minha orelha, ensina e entrega advertência, mas tem momentos que ele fica em silêncio e esperando para a gente passar por aquele momento de prova. E aí o importante é que depois ele corrige e se preciso for, ele ensina a gente de novo. Uau, sensacional. Shakespeare Carvalho, gente, nosso amigo que emprestou parte do seu tempo para compartilhar algumas riquezas de ensino, de vida, tanto do que já foi, do que está sendo e do que está por chegar. A gente fica muito agradecido ao senhor pelo tempo cedido, à sua equipe. Nós em nome da nossa equipe, fica aqui nossa expressão total de gratidão. Obrigado, pastor. Eu já agradeço. E só para até aproveitar o ensejo, a gente recebe a orientação de desligar o telefone enquanto a gente está gravando. E por incrível que possa parecer, Shakespeare, o meu telefone está no modo silencioso e por 2 vezes ele tocou aqui. Eu não sei explicar. Eu fiz questão de olhar de novo para entender por que ele está tocando se ele está no silencioso. Você sabe como é a minha vida. Eu sei. E eu atendo gente o dia inteiro. Mas... Não atendo tão quanto o senhor, mas atende bem mais. Muita gente. Bota gente. Eita. Então eu peço perdão por isso. Shakespeare, obrigado de verdade. Tudo que o senhor falou a meu respeito é recíproco. Eu desejo que tudo te vá muito bem. Eu desejo de verdade, de coração, que a gente tenha homens como o senhor, que possa ascender lugares que a gente comum não vai conseguir ascender, mas que a gente pode te ajudar, te impulsionar, te empurrar, e que Deus, se pudesse, se você nunca me pediu um conselho, mas se o senhor me pedisse, eu diria, glorifique o nome de Deus. Amém. Com o seu comportamento, com a sua fala, com o seu jeito, e nos lugares que o senhor vai acessar, porque certamente o senhor irá. Amém. Deus te abençoe muito. Obrigado, pastor. Obrigado pelo tempo. Obrigado. Gente, esse foi o nosso Pod Pro de hoje com Shakespeare Carvalho. Um grande abraço. Até a próxima quarta, às 20h30.